Fala, meu querido, nós chegamos aqui com a prova da segunda fase aqui da prova da Unicamp 2024. Ela aconteceu agora à tarde e a gente está trazendo para você aqui uma análise sobre as questões de ciência da natureza. Você vê que tem um pouquinho de biologia, um pouquinho de química, mas também, principalmente, que o nosso foco do nosso canal são os estudos das partes de física. Então a gente vai falar, o tema dessa questão número 9 foi o microplástico, um tema muito importante, está muito ligado aí ao nosso ecossistema, a importância do cuidado com a poluição que está gerando graves consequências para o nosso ambiente, e ela vai aqui discutir o tema sobre isso. Então ele conta aqui, antes da gente resolver essa questão, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá seu like também aqui para a gente poder cada vez mais chegarmos a tantos, a gente está estudando a física e a ciência da natureza. Então, nesse primeiro momento, ele fala uma leitura aí sobre o que é o microplástico, como ele está sendo absorvido aí até pelo ser humano e como isso tem trazido consequências importantes para nós. No item A, ele pede o seguinte: ó, identifique duas possíveis origens do microplásticos e explique como ocorre a sua deposição no ambiente marinho. Primeira coisa, minha gente, você precisava saber, e isso é um conceito que você estuda aí, tanto na biologia também na química, a respeito da degradação de como isso acontece. Se você pegar uma sacola plástica, hoje lá vai no mercado, e você pega uma sacola plástica e você coloca lá para como se fosse um saquinho de lixo, né, para jogar fora, esse saco plástico, inevitavelmente, quando exposto ao sol, à água, a outros micro-organismos, eles acabam se decompondo e degradando-se, que eles vão se tornar pequenas partículas cada vez menores. Quando eu chego no limite de meio centímetro para essas partículas de plásticos, elas são conhecidas aqui como microplásticos. Eu destaco aqui para vocês, primeiro, como que a gente pode fazer aqui duas possíveis origens desse microplástico. Quando a gente descarta esses sacos plásticos, essas garrafas PETs, que a gente tem aí, é costumeiro a gente usar isso, os canudos, as roupas sintéticas, esses materiais que estão muito mais é, que existem na nossa realidade de mundo hoje, por exemplo, se você voltasse aí 2, 3 séculos, falar de garrafa PET, canudo, roupa sintética, a gente não tinha isso. Então isso não ocasionava tantos problemas ambientais como se tem hoje. Porque o que está acontecendo, né? Quando você se expõe, eu vou falar isso no item B, essas ações de microplásticos em misturas, por exemplo, como a areia, isso vai interferir diretamente na temperatura da areia. Isso pode ocasionar problemas graves aí ambientais, né? Mas aí eu destaco para você a degradação de objetos plásticos maiores como sacos plásticos, garrafa PET, canudo, roupas sintéticas e também o desgaste dos pneus durante a condução. Então, se você vai vendo, cada vez que você dá uma volta com o seu pneu, vai tirando pequenas partículas de plástico ali que inevitavelmente vão sendo expostas aí ao meio ambiente. Agora, a pergunta que ele faz ainda nesse item A é como ocorre a sua deposição no meio ambiente marinho? Quando esses materiais são descartados no ambiente, a maioria deles acaba em mares ou oceanos. Eles vão fazendo todo o processo até chegar nos mares ou oceanos. E aí, quando eles expostos à água, sol, vento e microorganismo, eles vão se degradando e inevitavelmente vão se convertendo em partículas que quando chegam a menos que meio centímetros, aí a gente tem os microplásticos. Então, assim, acho que seria uma boa resposta para você colocar aqui no item A. Agora, no item B, ele está falando para a gente sobre um estudo feito sobre o perfil térmico da areia. Por exemplo, você vai lá vai na praia e você coloca um dia muito quente, como foi hoje aqui em São Paulo, você coloca o seu pezinho lá na areia, você vai ver que a areia está bem quente, né? Isso acontece por dois fatores. Primeiro, porque o calor específico da areia e a sua condutividade térmica, que são o que ele está perguntando aqui para você, o calor específico ele é baixo e a condutividade térmica é alta da areia quando comparada com o calor específico e a condutividade térmica do plástico. Isso altera o perfil de uma mistura.
Porque se nós pegássemos, por exemplo, só areia, né, colocássemos areia e analisássemos o perfil térmico dela, quanto mais plástico eu coloco nessa mistura com areia, menor vai ser a minha amplitude térmica, porque eu estou tendo uma condutividade térmica, estou inserindo material que tem condutividade térmica baixa e calor específico alto, que interfere diretamente nisso. Então, a condutividade térmica, quanto mais baixa for a condutividade térmica, menor é a amplitude térmica, a variação de temperatura. A mesma coisa vale para o calor específico. Quanto mais alto é o calor específico, mais difícil é aumentar a temperatura rapidamente. Isso vai influenciar no quê? Aí ele conta para mim, conta no enunciado, as populações das tartarugas marinhas, enfim, vários outros fenômenos que a gente vai estudando que os organismos que estão lá nesse material podem sofrer e sofrer bastante, não é? Então, outro ponto que ele fala aqui no texto é sobre os microplásticos pretos e brancos. Se a gente pensar nos microplásticos pretos, ele absorve uma maior quantidade de energia e aí ele recebe mais, o calor fica retido. Em compensação, os microplásticos brancas, né, da coloração branca, ela tem uma maior reflexão do calor e consegue não tanto absorver essa quantidade de calor. Então, acho que era importante você ter essa análise do calor específico e da condutividade térmica e como uma mistura com cada vez mais quantidade de plástico vai mudando bastante o perfil aqui térmico da areia. Tudo bem? Então, assim a gente responde a questão número 9. Respondi aqui porque se a gente fosse escrevendo isso, seria um ditado aí, seria bem trabalhoso. Mas essa é a resposta da questão número 9. Espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui para poder ajudar cada vez mais a gente. Se não, não deixe de se inscrever por aqui. Grande abraço, valeu. A gente já vem com a questão número 10 da prova da Unicamp 2024. Grande abraço, valeu.